Veja como é que foi o começo do dia, próximo ao terminal integrado de Xambá, em Olinda. Um protesto grande que causou transtornos para usuários do terminal de ônibus, terminal de passageiros. Veja aí. Uma demissão em massa e provocando maior estresse nos motoristas, onde eles estão obrigados a fazer a dupla função: dirigir, receber dinheiro, passar troco, liberar catraca, liberar o elevador do ônibus quando chega um cadeirante, e tudo isso tem provocado estresse na vida do motorista. Transtorno para quem precisou usar o terminal integrado, para quem passava de carro, mas o transtorno maior pode ser, a partir de agora, para muitos trabalhadores que perderam os postos de emprego. A população ficou sem ônibus nas primeiras horas do dia por conta desse protesto no terminal de Xambá. O motivo, o protesto do Sindicato dos Rodoviários contra a demissão de cerca de 500 cobradores. Veja aí. A fila de ônibus se formou ao longo da Avenida Presidente Kennedy, no bairro de São Benedito, em Olinda. Nenhum coletivo entrava ou saía do terminal de integração de Xambá desde as 7 da manhã por conta do protesto. Isso fez com que os passageiros se aglomerassem nas paradas de ônibus próximas ao terminal e também nesse posto de combustíveis. O protesto foi organizado pelo Sindicato dos Rodoviários e também por familiares de cobradores demitidos. Eles não passam, de fato, o número de trabalhadores que foram demitidos, né? O que eu posso, de fato, dizer é que já são 120, até semana passada, 126 linhas. Mas esse número de linhas sendo transportadas, né, sendo circuladas, sem a presença do cobrador, aumentou, né? Não tenho, de fato, os números, mas eu acredito que é em torno de 300 a 500 trabalhadores já demitidos no sistema. A minha tia, ela foi demitida, ela trabalhava há mais de 8 anos na empresa Caxangá, que é absurda essas demissões dos cobradores e a dupla função do motorista, né? Eles ficam estressados, atrasam viagem, é ruim para a gente que somos usuários. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, no Grande Recife, 126 linhas de ônibus já estão operando sem cobrador. Um rodoviário enviou por mensagem para a nossa equipe de reportagem o total em dinheiro arrecadado durante um dia em uma linha de ônibus que já roda sem o cobrador. Ainda de acordo com o Sindicato dos Rodoviários, com o motorista recebendo as passagens, isso faz com que as viagens sejam mais demoradas. O senhor já pegou ônibus sem cobrador? Já, muito. A viagem fica mais demorada mesmo? Vai muito porque o motorista vai cobrar, ele vai ter que parar o ônibus para não bater, tá certo? E ele vai descer cadeirante. Tudo isso, moço. Eu acho que não deve virar os cobradores, né? Que também Já pegou ônibus sem cobrador? Já. A viagem demora mais? Demora muito mais. E os assaltos, né? Por quê? Porque o motorista é ele sozinho para tudo, né? O protesto também atrapalhou a vida de quem tinha médico marcado. Às vezes eu ia para o médico, né? Vai buscar colírio. Minha irmã que está de glaucoma. E agora? E agora tem que esperar, né? Fazer o quê? Eu cheguei dentro da integração, era 6h30 da manhã, o ônibus saiu, fiquei esperando esse, o ônibus saiu e parou aqui. Esse foi o primeiro ônibus que parou. O carro chegou, se prostou aí na frente do ônibus e a gente não teve como sair daqui mais. Estava indo no médico e infelizmente fui pega de surpresa e não tive como chegar, né, no meu horário. Outros passageiros gastaram mais, pegando táxi, aplicativo de viagens ou mototáxi. Já quem não tinha dinheiro para chegar ao trabalho por outro meio de transporte, teve que esperar. A chave da loja está comigo, aí eu tive que ligar para o meu pai para ele poder adiantar. Porque hoje é estreamento da loja, a abertura da loja e simplesmente eu estou aqui, né? Quando não é o metrô, é o ônibus. Eu faço questão de reforçar o que disse no começo dessa reportagem. Foi um transtorno muito grande para motoristas e para quem depende de ônibus, mas o transtorno é maior para quem está desempregado. A partir de agora, para quem está sem emprego, pensando no que vai fazer para botar comida na mesa. A Urbana PE informou que, por causa do protesto, 157 viagens não foram realizadas e cerca de 7.500 passageiros foram prejudicados. A Urbana PE esclarece nessa nota que a mudança no procedimento de embarque com o pagamento de passagem ao motorista tem ocorrido com o consentimento do órgão gestor
e do Sindicato dos Rodoviários, conforme convenção coletiva da categoria e dos próprios operadores. A Urbana PE explicou que não houve demissões de cobradores motivadas pela alteração do procedimento de embarque. Ao contrário, esses profissionais estão sendo capacitados e aproveitados em outras funções. A Urbana PE esclarece nessa nota que os motoristas só recebem o pagamento de passagens com o veículo parado. Logo, não há qualquer perigo na condução desse veículo. Pois bem, a Urbana PE também defende... A Urbana PE não, me desculpe, deixa eu corrigir. Os motoristas dizem que isso pode atrasar o tempo de viagem e as empresas afirmam que, posteriormente, alguns ônibus vão passar a circular com duas catracas, uma para cartão e outra para caso o motorista tenha que passar o troco, né? Porém, motoristas de ônibus são cobrados a cumprirem determinadas metas de horário de viagem. Isso no horário de pico, como é que vai ficar se o motorista está dizendo que vai ter mais uma função a cumprir? Além de dirigir, prestar atenção e preservar as vidas, passar troco em determinados momentos. Então eu quero ver como é que a Urbana PE mais na frente, principalmente as empresas, vão cobrar essa meta de tempo de viagem aos motoristas, dando mais uma função. Recebi, inclusive, nas redes sociais da Tribuna recentemente, um vídeo que é de cortar o coração, recentemente, de uma cobradora dentro de um coletivo, inclusive um ônibus que circulava aqui por Olinda, e essa cobradora, com a quantidade de cartões que havia recebido, para poder repassar para os passageiros. E nesse vídeo ela chorava muito, porque já estava vislumbrando o desemprego. A Urbana PE diz que essas pessoas serão reaproveitadas, mas não justificou nessa nota o motivo dessas demissões que aconteceram, que motivaram o protesto hoje cedo.